Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clube do Frio. Mais uma vez aqui quem vos fala é Batista. E vamos dar agora continuidade ao tutorial sobre o controlador Y39 da Coel, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar falando agora sobre a programação do degelo do equipamento. Nesse caso aqui, nós temos aqui, vamos estar falando sobre a duração do degelo, o intervalo entre degelo, a temperatura que o sensor tem que estar captando para a aplicação do degelo e também a temperatura que o sensor tem que estar para que o degelo seja desativado, certo? Nesse caso aqui, nós vamos estar mostrando para você a seguir. Mas antes disso, gostaria que você desse um like aí no nosso vídeo, se inscrevesse no canal e também tocar no sininho para que quando nós lançarmos outro vídeo, você seja avisado, ok? Nesse caso aqui, nós já aplicamos o set point no vídeo anterior, primeiro vídeo. No segundo vídeo nós mostramos também a esterese, que é o diferencial. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre 4 parâmetros, subparâmetros da família de degelo. Nesse caso aqui, para nós aplicarmos um degelo, nós temos que apertar o P e esperar ele aparecer a sigla de ação, no caso SLS, que está na família do set point, mas nós não vamos trabalhar com ela, vamos trabalhar no degelo. Então você aperta a seta para baixo até você encontrar o parâmetro DDI, que é o intervalo entre degelo, ou seja, eu liguei o equipamento 6 da manhã e vou aplicar um degelo de 4 horas, digamos assim. Liguei 6 da manhã, vou aplicar um degelo de 4 horas, ele vai aplicar o primeiro degelo 10 horas da manhã, sendo que ele também vai depender da situação do sensor de degelo, que é o que nós vamos estar aplicando logo mais. Nesse caso você aperta P, ele já está programado, no caso, 4 horas, que eu já tinha programado antes de iniciar o vídeo. Digamos que nós queremos um degelo de 3 em 3 horas, então eu vou estar colocando aqui 3 horas, né? Aqui está em horas, né? Esse tempo aqui, e horas, no caso, 3.0 significa que são 3 horas. No caso, eu vou ligar ele 6 da manhã, o equipamento, às 9 da manhã ele vai aplicar o primeiro degelo. Eu aperto P, apertei P, agora vamos dar continuidade ao próximo parâmetro, que no caso aqui é o DSD. O que o DSD faz? O DSD faz também, ele marca também o intervalo de degelo, que ele tem que ficar sempre igual com o DDI. Nesse caso aqui, se eu quiser que ele aplique também o degelo na energização do equipamento, é só eu desativar aqui o DSD. Mas se eu não quiser, eu posso deixar ele igual com o DDI. Então, nesse caso aqui, eu aperto P, ele vai para 4 horas. Se eu quiser, que nem eu falei, se eu quiser deixar ele na energização do equipamento, eu apenas, no caso, deixo desligado esse parâmetro. Deixei desligado esse parâmetro, como é que eu desligo ele, professor? Assim, ó, deixei desligado esse parâmetro, aí ele já vai aplicar um degelo na energização do equipamento. Mas, porém, eu quero que ele aplique um degelo somente no intervalo entre degelo. No caso, eu deixo ele igual com o outro. No caso, eu aperto P. No caso, eu continuo, eu subo. Como eu deixei o DDI em 3 horas, eu também vou deixar esse parâmetro aqui em 3 horas para ficar de igual modo com o parâmetro DDI. No caso, 3 horas. Então, aperto P para confirmar. E agora eu vou para o próximo parâmetro, que está também na família de degelo. Aperto mais um parâmetro para baixo e é o DDE. O que significa DDE? Então nós vamos para o próximo parâmetro, que é o DDE. Nesse caso aqui, o DDE, ele é a duração do degelo. Deixei os parâmetros anteriores em 3 horas. Eu aperto P aqui e deixo aqui esse parâmetro aqui, digamos aqui, 20 minutos, um exemplo. Aperto P. Digamos que ele parou, eu liguei às 6 horas da manhã. Ele aplicou o primeiro degelo às 9 da manhã, né? De 3 em 3 horas. Aí ele vai aplicar um degelo ali, seja a gás quente ou a resistência elétrica, por 20 minutos. Inteirou esses 20 minutos, o que vai acontecer? Vai desligar o degelo do equipamento e vai acionar a refrigeração. Eu aperto aqui mais um parâmetro para baixo para nós irmos próximo. O DTE é a temperatura do sensor, né, que o sensor está captando para finalizar o degelo. Aperto P, no caso é aqui para 30 graus, eu vou deixar aqui uma temperatura de 10 graus, um exemplo.
depois vou estar recapitulando todos os parâmetros para você. No caso, a temperatura aqui de 10 graus, um exemplo. Uma temperatura aqui de 10 graus para você. Chegou a temperatura de 10 graus, você aperta P. Ou seja, liguei o equipamento 6 horas da manhã, 9 horas apliquei o primeiro degelo. Ficou aplicando degelo com 20 minutos, né? No caso, deixei programado 20 minutos. Só que a temperatura se elevou a 10 graus antes mesmo dos 20 minutos. Então ele não vai mais precisar do tempo. Ele vai acionar a partir da temperatura programada. No caso aqui foi 10 graus, né? Que é a temperatura por fim do degelo. Vamos ver qual é a temperatura para o início do degelo. No caso do DTS é a temperatura que ele vai dar início ao degelo. Ou seja, se eu aperto P para confirmar, no caso deixei um negativo, ele já salvou, praticamente salvou, né? Aí no caso aqui eu habilitei o DTS em 1 grau negativo. Aperto P para confirmar e nesse caso aqui nós acabamos de programar todo o degelo do equipamento. Nós usamos todas as famílias aqui. Vamos recapitular aqui, o DDI é quem? Duração, ou melhor dizendo, intervalo entre degelo. O DSD também ele pode ser usado como degelo na energização. É só você desativar ele aqui, deixando ele em off. No caso, se você não deixar ele em off, você pode deixar ele de acordo. Se você não quiser usar, no caso, se você não quiser usar o degelo em energização, você deixa ele de acordo com o DDI, que é o parâmetro anterior a ele. Nesse caso aqui, o DDE é a duração do degelo. No caso aqui, a gente colocou 20 minutos, né? No caso aqui, o DTE é o fim do degelo por temperatura. Passou 20 minutos, não chegou a 20 minutos, mas porém ele atingiu a temperatura antes mesmo dos 20 minutos. No caso aqui eu deixei 10 graus positivo, então ele vai desligar o degelo e vai funcionar a parte de refrigeração. Nesse caso aqui o DTS é da mesma forma, só que ao contrário, que é o inverso do parâmetro anterior, que é o DTE. No caso aqui o DTS, ele vai fazer o que? Ele vai acionar o degelo na temperatura estabilizada, no caso aqui a temperatura programada. No caso aqui seria -1. Então ele vai fazer o seguinte, vamos recapitular para você entender. No caso aqui, o DDI é a duração do degelo, porém esse cara aqui, ele precisa desse cara aqui, ó, também. Seria esse cara aqui, ó. Certo? Então o DDI ele precisa do DTS. Por quê? Porque eu estou funcionando ali, no caso, de 6 da manhã às 6 da manhã às 9. No caso, 3 horas para aplicar o primeiro degelo. Cheguei 9 horas da manhã, mas a minha temperatura não está ainda -1. Ela está, digamos aqui, 5 graus positivo. Então eu não vou atuar. Eu vou funcionar, porque eu não atingi a temperatura programada pelo sensor de degelo, que seria, no caso, -1. Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!